Evidências são omitidas e outras são inventadas por pessoas que por motivos religiosos ou visando ao lucro tentam favorecer a ideia de a Bíblia ser inspirada por Deus. Neste vídeo traremos uma crítica à arqueologia bíblica. A Bíblia não tinha razão ou a Bíblia é desenterrada. Apresentaremos melhores momentos das partes referentes ao Êxodo, Canaã e Patriarcas. Indicamos o livro inteiro. Assisti a um filme psicanalítico em que a abertura do Mar Vermelho fazia menção de modo inconsciente ao órgão feminino. Por que Deus apenas não amoleceu o coração do faraó? Há respostas para essa pergunta que considero ruins. Uma fantasia que em alguns aspectos é engraçada, é vista como verdade histórica. Outro hebreu cansado daquele lugar poderia arrumar uma forma de fugir e ir aonde foi Moisés? A importância de Moisés contribuiu para ele fugir? Há uma boa razão para se acreditar que nos tempos de fome em Canaã, pastores e lavradores iam para o Egito a fim de se estabelecer no leste do delta, e aproveitar a sua confiável fertilidade. Outros podem ter sido levados de Canaã para o delta, pelos exércitos do Egito, como prisioneiros das campanhas punitivas contra as cidades revoltosas de Canaã. Sabemos que alguns foram designados escravos, outros terminaram subindo na escala social, chegando a se tornar funcionários do governo, soldados e até mesmo sacerdotes. A narrativa da ascensão proeminente de José é um dos contos mais famosos de imigrantes de Canaã que chegaram ao poder no Egito, mas existem outras fontes que oferecem essencialmente o mesmo quadro, do ponto de vista do Egito. Fontes arqueológicas e históricas independentes relatam a imigração dos Ixos de Canaã para o Egito, e depois os egípcios expulsando-os através da força. Esse resumo básico da imigração e do retorno violento para Canaã é paralelo ao relato bíblico do Êxodo. Um conhecido autor egípcio supôs que depois que os Ixos foram expulsos do Egito eles fundaram a cidade de Jerusalém, onde construíram um templo. Essa informação pode ser adição de Joséfo, não está claro. Conforme os autores da obra que estamos apresentando, a época que os Ixos foram expulsos se diferencia da época sugerida para o Êxodo. Não há pistas, nem mesmo uma única palavra, sobre antigos israelitas no Egito, nem nas inscrições monumentais nas paredes dos templos, nem nas inscrições em túmulos, nem em papiros. Israel inexiste como possível inimigo do Egito daquela época, como amigo ou como nação escravizada. Pondo de lado a possibilidade de milagres, não é razoável aceitar a ideia de fuga de um grande grupo de escravos através de fronteiras fortemente vigiadas por guarnições militares numa época com colossal presença egípcia na região. O título que os autores deram ao tópico é interessante. Repetidas pesquisas arqueológicas realizadas em todas as regiões da península, incluindo a área montanhosa ao redor do tradicional sítio do Monte Sinai, não produziram senão evidências negativas. Nem mesmo um único caco, nem uma única casa, nenhum traço de acampamento antigo. Repetidas escavações, no local onde a narrativa diz que o povo passou 38 anos, e levantamentos topográficos realizados na área inteira, não ofereceram nem mesmo a mais remota evidência de alguma atividade na Idade do Bronze, nem mesmo um único caco deixado para trás por um pequeno bando de refugiados assustados em fuga. A Bíblia diz que Moisés enviou emissários ao rei de Edom. A arqueologia aponta que não existiam reis em Edom para serem encontrados e confrontados pelos israelitas. Investigações arqueológicas indicam que Edom só alcançou a condição de estado sob os auspícios do Império Assírio, no século VII a.C. Embora alguns nomes citados na narrativa de José fossem usados ocasionalmente em períodos antigos da história egípcia, tiveram maior popularidade no século VII e VI a.C. O Egito, com suas aspirações imperiais,
ficava no caminho da realização de sonhos de Josias. O líder de Judá estava preparado para confrontar o grande faraó, e as antigas tradições de tantas fontes diferentes foram reunidas num único épico arrebatador, que favorecia os objetivos políticos de Josias. Novas demãos seriam acrescidas à história do Êxodo nos séculos subsequentes, durante o exílio na Babilônia e além dessa época. Por ser considerado pela religião inadequado murmurar contra a divindade, talvez, quando alguém o fez, tenha acontecido algo em conexão com o inconsciente considerado sobrenatural. Talvez algo considerado sobrenatural relativo à repressão do superego tenha contribuído para escrever a narrativa lendária da Bíblia sobre o assunto. Descobriu-se, primeiramente, que o livro de Josué reflete com precisão a geografia da terra de Israel, e o curso da campanha militar seguiu ordem geográfica lógica. Todavia o consenso erudito se dissolveria mais tarde. Como seria a precisão geográfica se o livro tivesse sido escrito na época e condições que se pensava? A arqueologia descobriu uma dramática discrepância entre a Bíblia e a situação dentro de Canaã na época sugerida da conquista. A evidência na paisagem geral, política e militar de Canaã leva a aventar a hipótese de que uma invasão fulminante por esse grupo teria sido impraticável, e improvável ao extremo. Os príncipes das cidades de Canaã, descritos como inimigos poderosos, eram na verdade fracos. O personagem Josué foi apresentado como um general maior do que poderia ter sido. As formidáveis cidades canaanitas descritas nas narrativas de conquistas não eram protegidas por fortificações, não havia as muralhas de Jericó que pudessem desmoronar. Os autores estão se referindo à época que consideram que a Bíblia argumenta. Alguns autores que consideram que a Bíblia seja inspirada por Deus desenvolvem várias teorias sobre épocas, lugares, ação divina, etc. Em Jericó não havia nenhum povoamento na época de sua suposta conquista pelos filhos de Israel. Com o Egito mantendo firme controle da segurança de toda a província, não havia necessidade de sólidas muralhas defensivas. Com a imposição de pesados tributos pagos ao faraó, pelos príncipes dessas cidades, os pequenos governantes locais não deviam ter os meios, ou a autoridade, para se engajar em grandes obras públicas. Uma demonstração da pequena escala dessa sociedade é o pedido enviado ao Egito, em uma das cartas, solicitando 50 homens para proteger a terra. A única menção independente ao nome de Israel nesse período anuncia somente que esse povo havia sofrido derrota esmagadora. A evidência arqueológica indica que a destruição da sociedade de Canaã foi um processo relativamente longo e gradual, durante o espaço de tempo de mais de um século. A narrativa da Bíblia pode ter recebido influência de feitos de povos que devastaram regiões em épocas diferentes daquelas que a Bíblia diz. As causas possíveis incluem invasão, colapso social e lutas civis. Nenhuma força militar isolada provocou tal destruição, e com certeza não o fez em uma única campanha militar. O completo plano de batalha do livro de Josué combina melhor com as realidades do século VII que com a situação da Idade do Bronze posterior. As primeiras duas batalhas do livro foram combatidas em territórios que eram o primeiro alvo de Josias. O local de nascimento da mãe de Josias é mencionado 2 vezes na Bíblia, uma delas é em Josué. A acumulação de lendas, histórias e sua incorporação numa única saga foi produto do período de produção literária que ocorreu no século VII a.C. O livro de Josué é uma clássica expressão de anseios e fantasias de um povo, num determinado tempo e lugar. A eminente figura de Josué é usada para evocar o retrato metafórico de Josias. A figura de Josué é descrita, em termos usualmente reservados a um rei.
A maior prova do mito é que está escrito que o Sol parou. O Sol se movimenta, mas o texto reflete o geocentrismo, e não uma concepção em coerência com a ciência. Através daquilo que foi projetado nos textos de Josué, podemos conhecer mais sobre medos, pensamentos que foram considerados cruéis, fantasias e anseios dos hebreus. A narrativa bíblica se desvia do modelo normal de antigos épicos religiosos. Em muitos desses épicos, a derrota de um deus por um exército rival significaria também o fim de seu culto. Buscando os patriarcas. Boa parte desses primeiros arqueólogos bíblicos tinha sido treinado como clérigos e teólogos, persuadidos por sua fé. Todavia, a busca pelos patriarcas históricos não foi, em última análise, bem-sucedida. Havia problemas evidentes, inclusive a extraordinária duração das vidas de Abraão, etc. Além do mais, as genealogias posteriores que delinearam os descendentes de Jacó eram confusas, se não abertamente contraditórias. Atualmente, sabemos por meio da pesquisa arqueológica que os camelos não foram domesticados como bestas de carga senão no final do segundo milênio, e que não eram usados para esse fim de forma ampla no Antigo Oriente Próximo a não ser bem depois de 1000 a.C. E um detalhe ainda mais notável, a caravana de camelos, carregando resina, unguento e mirra da história de José revela familiaridade óbvia com os principais produtos do comércio árabe, que floresceu sob a supervisão do Império Assírio nos séculos VIII e VII a.C. Um estudioso alemão argumentou que as histórias bíblicas deveriam ser consideradas como mitologia, sem mais bases históricas que a saga homérica das viagens de Ulisses ou a epopeia de Virgílio sobre a fundação de Roma. É ilusão acreditar que Jacó lutou com um anjo literalmente. Duas nações estão em teu útero. Provavelmente, essa frase da Bíblia não se trata de profecia. As histórias de Jacó e Esaú, o filho delicado e o poderoso caçador, são habilmente construídas como lendas arcaizantes, para refletir as rivalidades de tempos monárquicos posteriores. Escavações em lugar referente aos filisteus apontaram que na primeira Idade do Ferro, primeira fase da história filistina, ali não passava de uma aldeia pequena, insignificante. Mas, por volta do final do século VIII e no sétimo, tornou-se uma grande fortaleza administrada pelos assírios. As narrativas do Gênesis revelaram ainda inequívoca familiaridade com a localização e a reputação de impérios do século IX ao VI a.C. Algum material genealógico no Gênesis, tal como a lista dos filhos de Ismael, pertence a uma fonte P, que é datada, no essencial, do período pós-exílico, enquanto alguns estudiosos argumentam que o P tem uma camada monárquica posterior. É evidente que a forma que foram escolhidas na narrativa de Abraão, com a mais antiga cidade real de Judá, e com Jerusalém, teve a intenção também de enfatizar a primazia de Judá. O significado político apontado pela inclusão de tal detalhe numa narrativa ampla provoca, pelo menos, questionamentos sobre sua credibilidade histórica. Embora as histórias tenham girado em torno do reino de Judá, elas não negligenciaram honrar as tradições israelitas do norte. Nesse aspecto, é significativo que Abraão tenha construído altares em Betel. A superioridade de Judá foi enfatizada mais fortemente na última bênção de Jacó. Devemos considerar a versão J das narrativas dos patriarcas principalmente como tentativa literária para redefinir a unificação do povo de Israel. As histórias dos patriarcas, o Êxodo e a caminhada pelo Sinai, não foram originalmente escritos como uma única saga. Os filhos de Abraão foram reunidos pelo poder da lenda, de forma mais convincente que efêmeras aventuras teriam conseguido.